Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área, hoje para continuar a minha série aí, onde eu dou a minha visão, o meu ponto de vista como testemunha ocular da história sobre a trajetória político-administrativa do Vasco desde a década de 80 até os dias de hoje. Repito, uma visão completamente pessoal, é como eu me lembro dos eventos, a minha interpretação dos fatos, então fiquem à vontade aí para dizer a sua opinião, caso seja diferente, nos comentários. E também não se esqueçam de assistir a primeira parte aí, né, dessa série. Vai estar o link aí na descrição e aparecendo aqui para você assistir a primeira parte. Hoje a gente vai comentar da era Nations Bank, a empresa que veio para investir no Vasco, para transformar o Vasco na grande potência do futebol brasileiro e que, por uma série de acontecimentos aí, acabou empurrando o Vasco para a vala, da onde até hoje ele não conseguiu sair. A gente falava aí no primeiro episódio dessa série, né, que lá no finalzinho de 98 chega essa notícia, essa bomba aí, o Eurico Miranda traz a notícia de que o Vasco vai assinar com esse tal banco americano. Eles vão dar um aporte, vão fazer chover grana no Vasco, para o Vasco montar um timão. Qual era o raciocínio lá do Nations Bank? Eles, um banco americano, contato com várias empresas multinacionais do planeta, e eles pensaram assim, chegaram para o Vasco e propuseram: Vasco, eu vou dar aqui para vocês 100 pirulitos aqui de patrocínio, tá? 100 pirulitos para vocês investirem, montarem um timão aí. E por que eles estavam fazendo isso? Generosidade? Não. Eles falam assim, a gente vai por aqui, com nossos contatos, conseguir patrocinadores, conseguir ações de marketing, o que quer que seja, a gente vai administrar a marca Vasco da Gama. Se a gente conseguir captar aqui 50 pirulitos, 100 pirulitos, 200 pirulitos, não interessa, sabe? Se a gente tiver prejuízo, o prejuízo é nosso. Se a gente tiver lucro, o lucro é nosso. Vocês vão ganhar aí esses 100 pirulitos para investir no time. Como a gente sabe que aí no Brasil os clubes em média investem, sei lá, 20 pirulitos, 25, a gente vai dar 100 pirulitos para você, vocês vão conseguir montar um time muito bom, a gente está dando muito mais grana do que vocês sozinhos conseguem captar, a gente ainda vai conseguir captar mais do que isso, vai ser uma situação boa para todo mundo, beleza? Beleza. Todo mundo ficou feliz, o Vasco na mesma hora aceitou, né? E aí vai mais um mérito na época lá, para a administração do Vasco, que o que se falou na época? Por que o Nations Bank resolveu fechar justamente com o Vasco? Eles estavam atrás de um clube grande do Brasil, mas por que o Vasco? Por que não o Flamengo, o Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro? Porque eles chegaram aqui no Brasil para prospectar qual clubes investir. Chegaram aí em outros clubes, foi o que se comentou na época, né? Só que chegou lá no Flamengo, vamos ter que levar a questão para o conselho administrativo, para a direção, para discutir, era muito cacique para escolher, aquela confusão. Chegou no Corinthians, mesma coisa. Chegou no Vasco, o Eurico Miranda ouviu a proposta, viu ali como ia ser vantajoso para o Vasco, falou, tá fechado, não precisa falar com ninguém. Tá fechado. Aí você vai comentar aí agora, tá vendo? O jeito ditatorial do Eurico é bom, às vezes é bom ter ali um dono do clube para resolver as coisas rápido, foi o que trouxe o Nations Bank pro Vasco. Eu vou falar, é verdade, mas lá pra frente a gente vai ver que essa coisa aí de um cara mandando e o resto dos sócios só baixando a cabeça vai acabar prejudicando o Vasco também. Mas enfim, naquele momento foi bom, o Vasco conseguiu esse aporte aí, já vinha ali da conquista da Libertadores da América, ainda mais agora com esse dinheiro chegando, realmente a euforia tomou conta da torcida, o céu parecia mesmo o limite. Em 99, começou tímido o Vasco ainda a contratar, contratou o Zé Maria, lateral direito, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira um ano antes, contratou ali Paulo Miranda, que era uma promessa do Atlético Paranaense, nem chegou a vingar no Vasco. Chegou a contratar o Viola, se eu não me engano, já naquela época. Enfim, foi contratando, montando um time forte ali, mas ainda de maneira tímida. Aí, chega lá no meio do ano de 99, o Vasco chega pro Nations Bank. Então, Nations Bank, tem como me dar uns 100 pirulitos aí? Aí o Nations Bank fala, mas ô Vasco, eu já te dei aí os 100 pirulitos desse ano, já foram entregues. Pois é, então, só que tá faltando, a gente quer contratar o Edmundo aí, tem como você antecipar os 100 pirulitos do ano que vem? É para contratar aí o Edmundo e tal, vai ser interessante, vai ser bom para vocês também, que a gente vai estar montando uma equipe mais forte, vai ser mais fácil de conseguir patrocínio. Tá bom, toma aí mais adiantamento de 100 pirulitos do ano seguinte. Adiantou. Chegou no final do ano, de novo, o Vasco chegou lá em Nations Bank, vai dar aí aqueles 100 pirulitos?
A Nations Bank, ô Vasco, eu já te dei ano passado os 100 e já te dei o desse ano também, esqueceu? Pois é, mas não tem como você me antecipar aí dos próximos anos? Aí faz assim, em vez de me dar 100, me dá logo 300 pirulitos, já adianta mais uns 3 anos aí. Aí o Nations Bank falou, vou te antecipar, eu te antecipo esse dinheiro, depois você não vai ter mais. Não tem problema, esse dinheiro aqui eu vou montar uma estrutura, vou contratar jogador, vai fazer uma equipe, aí depois nem vai precisar de dinheiro, é só administrar, é só conduzir, então pode adiantar. Tá bom, toma aí o dinheiro que você quer. E é nisso, o Vasco foi antecipando cota do Nations Bank, e aí começou aquela farra do boi gordo, né? No futebol, trouxe Romário, Edmundo, Viola, Juninho Paulista, Jorginho, Júnior Baiano. Vacilou, o Vasco estava contratando. A gente tinha Viola de reserva. O ataque era Edmundo, Romário e Viola era reserva. Vê se pode uma coisa dessa. Hoje em dia seria, sei lá, como você já tem 2 atacantes sinistros, você contrata o Alex Teixeira para ser reserva do time. Era uma coisa nesse nível, assim. Mas tudo bem, se essa euforia se limitasse ali ao futebol, tudo bem. A gente vê que clube, quando está com muito dinheiro mesmo, gasta mais do que tem, né? Contrata um monte de jogador que não precisa, paga caro para jogador que vai vir para reserva. A gente vê aí Flamengo, Palmeiras, que são os times que estão mais endinheirados hoje, contratando mal pra caramba, né? Gerindo mal o dinheiro. Isso é meio que normal. Só que o Vasco foi além, né? Montou um timão de basquete também. Trouxe Nenê, Elinho, Hélio Rubens, Demetrios. Montou um timão de basquete. E também vai. O basquete é um esporte histórico no Vasco. O Vasco já montou grandes equipes, tudo bem. Valia a pena fazer realmente um timão de basquete. Só que aí começou a contratar jogador de vôlei de praia do Vasco, jogador de rodeio do Vasco, jogador de pismo do Vasco. Qualquer coisa que você imaginar tinha um patrocínio do Vasco. O Brasil foi para as Olimpíadas de 2000 em Sydney, metade da delegação era atleta do Vasco, gastando uma grana ali que depois a gente ia ver, o Vasco não tinha. Enfim, naquela época ali, dinheiro transbordando do Vasco, nenhum vascaíno estava muito se importando, né? A gente vê uma era de ouro ali. Foi nessa época aí, inclusive, que surgiu aí, que ficou forte, essa piada do Vasco ser vice da Gama. Surgiu nessa época aí. Por quê? O Vasco chegava em todas as finais, ganhava algumas, perdia outras. O máximo que dava pra zoar do Vasco era o fato dele ser muitas vezes vice, né? Ignorando que era muitas vezes campeão também. Se a gente for pegar ali Manaus desde 97, um pouco antes de chegar ao Nations Bank, a gente chegou na final do Carioca, acabou perdendo, ficou vice. Chegou na final do Campeonato Brasileiro, venceu o campeão brasileiro. Chegou na final, nem teve final, mas foi campeão estadual em 98. Chegou na final da Libertadores, foi campeão da Libertadores. Chegou na final do Interclubes lá do Mundial, né, que era só um jogo só, acabou perdendo, foi vice. Em 99, chegou na final do estadual de novo, perdeu, foi vice. Mas chegou na final do Rio-São Paulo, foi campeão. Em 2000, chegou na final do Rio-São Paulo, perdeu, foi vice. Mas chegou na final do Brasileiro, foi campeão. Chegou na final da Mercosul, foi campeão também. Então, quer dizer, o Vasco chegava em todas as finais, perdia algumas e ganhava outras. E daí, a brincadeira que tinha para se fazer, o jeito de zoar o Vasco, era esse lance de vice. Por isso que quando alguém vai me zoar, vice de novo, vice da Gama, eu falo, gente, saudade do vice da Gama. Porque o Vasco, na época que ele era vice de tudo, ele era campeão de tudo também. Infelizmente, hoje em dia, as nossas pretensões são muito mais modestas do que essas, não é verdade? Enfim, chegando no final lá de 2000, já começou a rolar uns boatos. Eu lembro do Juca Kfouri, falou algumas vezes da furada em que o Vasco estava se metendo. Ele falava assim, o Vasco tá antecipando cota aí, isso aí vai estourar lá na frente, E a gente ficava naquela, esse Juca Kfouri é fogo, o corintiano aí com dor de cotovelo, é óbvio que o Eurico Miranda não vai fazer isso, ele nem burro de fazer isso. Acabou que no final era, né? Ficou antecipando um mando de cota aí para ficar pagando esportista olímpico que não serve para nada pro Vasco, não adiantou de nada pro Vasco. Aí fica a questão se foi má fé ou se foi burrice, não sei. O fato é que o Vasco tinha uma galinha dos ovos de ouro nas mãos e a gula do Eurico Miranda ali, da administração do Vasco, fez, em vez de ficar comendo os ovinhos de ouro, a gente já está comendo ovo de ouro até hoje,
resolveu logo atacar a galinha, comeu a galinha. Essa é a analogia perfeita da situação do Vasco com o Nations Bank, né? A situação já estava degringolando ali, o relacionamento entre Vasco e Nations Bank já estava ficando complicado, porque o Vasco não parava de pedir antecipação de cota, o Nations Bank ficava assim, cara, o que eu faço com esses caras? Não para de pedir dinheiro. Paralelo a isso, ali, já tinha ali uma faísca entre Eurico Miranda e Globo, né? A Globo estava numa briga ali com a CBF na época, coisa de interesses comerciais ali, né? De transmissão, direito de transmissão. E como o Eurico Miranda era muito envolvido com a CBF ali, acabava sobrando um pouco para ele também. Então a Globo já tinha feito umas reportagens mostrando ali umas atitudes suspeitas do Eurico, umas transações suspeitas, assim. Aí uma confusão ali em que não tinha inocente, né? Não tinha vítima ali, mas meio que já abalou ali o relacionamento entre Rede Globo e direção do Vasco, e que vai culminar no final do ano. A final do Campeonato Brasileiro daquele ano foi entre o São Caetano e o Vasco, né? O primeiro jogo foi em São Caetano, foi 1-1. O segundo jogo em São Januário estava transcorrendo lá normalmente, quando acabou que o alambrado se rompeu, a torcida entrou do estádio, ficou uma situação ali muito complicada. A Globo, enquanto estava ali na grade, ocupando a grade do futebol, ficava ali torcendo, né? A gente via pelo tom das reportagens, torcendo para se resolver logo, dar um jeito para começar o jogo. Quando a parada foi se atrasando e foi vendo que para o jogo acontecer naquele dia, eles iam ter que invadir a programação, ia chegar e não ia ter Fantástico, vamos dizer assim, a Globo começou a fazer pressão durante a própria transmissão para cancelar o jogo. Quem acompanhou na época viu, ficou muito claro. Quando aconteceu, vamos ver se vai dar, vai voltar, não, deve dar para voltar o jogo. Quando foi passando o tempo e foi vendo que não ia dar para transmitir o jogo, que o jogo ia comer muito da grade da Globo, eles mudaram completamente o tom da transmissão e começaram, não, é um absurdo, não dá para ter jogo, tem que cancelar esse jogo, não tem condições de ter jogo em São Januário. E aquilo ali irritou o Eurico Miranda, porque ele sabia que o adiamento do jogo podia complicar para o Vasco, né? O São Caetano poderia pedir cancelamento da partida para ganhar o título. O adiamento do jogo ia envolver uma questão jurídica ali complexa. Acabou que o jogo foi mesmo adiado e, assim, tirando essa parte política ali, realmente não tinha condição de ter jogo. São Januário estava abarrotado. No momento que corrompeu a grade, não tinha como continuar o jogo, teve torcedor ferido, então era realmente complicado. Mas acabou criando essa rusga, mais essa rusga entre Globo e Vasco da Gama e Eurico Miranda, né? Que foi culminar lá, quando acabou tendo o jogo em janeiro de 2001, o Vasco entrando com o logo do SBT, maior confusão. É proibido pelas leis brasileiras que canais de televisão patrocinem clubes de futebol, então, quer dizer, só não deu uma merda maior ainda, porque não foi um patrocínio, né? O Vasco alegou, cara, não foi patrocínio, eles não deram dinheiro pra gente, então não foi patrocínio. Acabou se livrando ali nessa interpretação da lei assim, mas acabou queimando muito a imagem do Vasco no mercado em geral e na imagem da instituição do Vasco da Gama mesmo. Isso nem o Eurico Miranda, que é de admitir seus próprios defeitos, isso foi uma merda tão grande dele que hoje em dia até ele admite que se pudesse voltar no tempo, não teria feito isso. Junto com isso, junto com essa briga da Globo, ele foi, em 2001, pedir de novo mais uma antecipação de cota para o Nations Bank. E o Nations Bank virou e falou assim, Eurico, não vai rolar, cara, me desculpa, mas a gente já antecipou aí anos de dinheiro para você não para de pedir mais dinheiro, a gente não vai dar, cara, você vai ficar aí com a grana que tá. Agora a gente administra a marca Vasco da Gama aí e você vai ficar sem dinheiro, porque a gente já deu tudo que tinha que dar. Você não sei onde meteu esse dinheiro, agora, cara, agora aguenta. O Eurico Miranda falou, é? Nada disso. Você não vai dar mais dinheiro para mim, não é? Acabou o contrato encerrado. E aí nessa rolou uma briga entre Nations Bank e Vasco. O Vasco falou que rompeu o contrato. O Nations Bank ficou assim, que porra é essa? Como assim rompeu o contrato? Você tá louco? Você tá louco? Foi para cima do Vasco processando. O Vasco entrou numa asfixia financeira bizarra. O mercado inteiro viu o que o Vasco fez com o Nations Bank, ninguém mais queria investir no Vasco. O Vasco, a partir daí, vai passar anos sem um patrocínio de camisa. Num primeiro momento, nem fornecedor de camisa o Vasco teve. O Vasco teve que confeccionar a sua própria camisa, fez aquele VG Vasco lá, porque não tinha um fornecedor para fazer a camisa para o Vasco, queria estampar a marca no Vasco da Gama, por causa dessa confusão. E a partir daí começou o drama do Vasco que a gente vive até hoje. O Vasco perdeu completamente o protagonismo no cenário brasileiro,
começou a disputar o Campeonato Brasileiro só para não cair. A gente ficou aí praticamente uma década jogando para não cair no Campeonato Brasileiro, sem dinheiro, na pindaíba, se endividando, sabe? Pegando dinheiro emprestado de Romário, pegando dinheiro emprestado de Zé do Táxi, de pessoa física, porque empresa nenhuma queria botar dinheiro no Vasco. No finalzinho lá da administração Eurico Miranda, conseguiu os patrocínios ali pontuais, mas pagando muito abaixo do mercado, porque já não tinha mais de onde tirar, pegou empréstimo, entendeu? Então, tipo, começou a criar um rombo gigante para o Vasco da Gama. Então é por isso que quando a gente ouve hoje o Eurico Miranda falar que o problema do Vasco foi a administração Dinamite, dá um pouco de raiva, né? Porque onde estava o Dinamite da 2008 que deixou o Vasco naquela situação periclitante ali, sabe? Se você pegar aqui, ó, fazer um levantamento do Vasco de 2001 até 2008, que foi quando o Eurico Miranda acabou saindo do Vasco, né? O Vasco em 2001 ficou em 11º lugar. O Vasco em 2002 ficou em 15º lugar. O Vasco em 2003 ficou em 17º lugar. O Vasco em 2004 ficou em 16º lugar. O Vasco em 2005 ficou em 12º lugar. O Vasco em 2006 vai ser a única vez aí que ele vai ficar numa posição um pouco mais acima. Deu sorte ali, apostou no Conca, que era um desconhecido. O Conca estourou no futebol brasileiro. Apostou no Leandro Amaral, que era um jogador que estava sumido, meio desacreditado, assim, já veterano. Ele achou seu futebol de novo no Vasco. Então foi uma sorte assim que conjuminou, o Vasco acabou quase indo para a Libertadores, ficou em 6º, foi o ponto fora da curva. Em 2007 voltou a ficar em 10º sem disputar nada. Em 2008, né, foi quando o Dinamite assumiu o Vasco no meio do campeonato e o Vasco acabou sendo rebaixado. Aí alguns de vocês podem falar assim, mas o Vasco ele podia brigar para não cair, mas pelo menos nunca tinha sido rebaixado. Com o Eurico Miranda ele não era rebaixado. Aí, cara pálida, a gente tem que ver o seguinte, né? O Vasco teve a facilidade de que antes o campeonato não tinha 20 clubes. A partir do momento em que o campeonato passou a ter 20 clubes, aí a barra começou a ficar muito mais em cima. Ficou muito mais difícil para um clube grande se manter na primeira divisão. São 12 clubes grandes. Se você pegar um Atlético Paranaense, um Sport, um time do interior do São Paulo, que sempre são fortes, já sobe para 15, entendeu? Pega aí mais uma Chapecoense que faz um trabalho interessante, subiu um time um Avaí também faz, cara, já fica 16, quer dizer, a margem aqui para se salvar ficou muito curta. Não à toa, depois que o Campeonato Brasileiro passou a ficar com 20 clubes e 4 sendo rebaixados, vários clubes que nunca tinham sido rebaixados antes acabaram caindo. Foi o caso do próprio Vasco, caso de Corinthians, caso de Internacional. Hoje parece que o São Paulo está indo para o mesmo caminho. Então eu fiz um levantamento aqui, ó, em 2001 eram 28 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Se fosse 20 e caísse lá 4, que nem é hoje, o Corinthians nesse ano tinha sido rebaixado, ficou em 18º. O Cruzeiro tinha sido rebaixado. O Cruzeiro, que nunca foi rebaixado, teria sido rebaixado aí, ficou em 21º lugar. O Botafogo já teria caído aí também, ficou em 23º. O Flamengo, outro clube que diz que nunca caiu, teria caído, ficou em 24º. Nem tem 24º lugar para ficar no campeonato de hoje. 2002, 26 clubes. De novo, o Internacional, que foi cair só no passado, já teria caído, ficou em 21º. O Flamengo também teria caído em 2002, ficou em 18º. Em 2003, 24 clubes. O Vasco já teria caído aí, ficou em 17º. Então, quando a gente fala, não teria caído com o Eurico, se fosse com 20 clubes, já teria caído em 2003. O Fluminense teria caído também, ficou em 19º. O Grêmio teria caído, ficou em 20º. Em 2004, já foram 24 clubes de novo. O Flamengo teria caído mais uma vez, ficou em 17º. E o Botafogo teria caído também, ficou em 20º. Em 2005, subiu para 22 clubes. Em 2006, é que acabou ficando em 20. Então, dessa administração Eurico Miranda aí, que nunca caiu, só pegou 2006, que foi o ano que acabou indo bem lá, quase foi para a Libertadores, 2007, como anos num campeonato em que realmente tinha chances de cair. E essa era a realidade do Vasco ali em 2008. A gente vinha aí já de 8 anos, onde as pretensões do Vasco era só se segurar na primeira divisão. Começava o campeonato já com essa preocupação. Muitas vezes, mesmo com mais participantes no campeonato que a gente apontou aí, se salvou em cima da linha, na última rodada, ali sempre na marca do pênalti, dá para dizer. As pretensões para o futuro eram cada vez mais negras.
o time do Vasco iam perdendo. A gente chegou a terminar, antes, o finalzinho ali dessa primeira administração, Eurico Miranda, né, que acabei não falando, foi eleito presidente do Vasco em 2001, antes de estourar ainda todo esse problema do Nations Bank. No finalzinho dessa primeira administração, Eurico Miranda já estava com um time horrível. A gente pegou Romário de técnico, Dário Lourenço de técnico, Beto Cachaça já velho, sem nenhuma condição de jogo, sendo o camisa 10 do time, porque o resto tudo era um bando de jogador. Era um time pequeno mesmo, sendo aproveitado no Vasco, então a situação era terrível. Eleitoralmente também, a chance de ver o Eurico Miranda sair parecia impossível, já que as eleições, o sistema de eleição do Vasco era altamente questionável, várias denúncias de fraude, né? Ninguém sabia direito, uma caixa preta. O Eurico Miranda se elegeu assim em 2004 e se elegeu de novo assim em 2007. Só que aí em 2008 vem a grande virada aí, né? A oposição do Vasco já tinha entrado na justiça em 2003, não teve sucesso. De novo na justiça, depois do pleito de 2007, alegando fraude nas eleições, né? E a surpresa em 2008 foi que a justiça acatou o pedido da oposição, falou que tinha que ter novas eleições com urnas eletrônicas, com o Ministério Público acompanhando a eleição. O Eurico Miranda viu que naquelas condições ele não ia ganhar, o clima já estava pesado para ele, nem se candidatou. A chapa ali, encabeçada pelo Dinamite, acabou sendo praticamente candidata única, né? Acho que teve ali um fantoche do Eurico Miranda que se candidatou, o Pedro Valente, se não me engano, mas foi só para fazer figuração. E aí aconteceu essa mudança drástica, ninguém estava muito esperando isso. De repente, o Eurico Miranda não era mais presidente do Vasco, vinha aí o Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, uma administração nova, prometendo modernidade, prometendo inovação, prometendo um futuro brilhante para o Vasco. Foi um dos momentos assim mais extasiantes para mim. Eu vibrei que nem se fosse um título, porque tinha ali a esperança de finalmente ver o Vasco recuperando seu posto de protagonista do futebol brasileiro, coisa que eu já tinha perdido as esperanças de ver com o Eurico na administração. Então começou ali a administração Dinamite, começou com muita esperança e vai terminar com muita decepção, mas isso aí a gente vai falar só no próximo e último capítulo dessa série aí, falando sobre a parte política e administrativa da história do Vasco, beleza? Então, se você curtiu esse episódio, clica gostei aí e não se esquece de assinar o canal, porque daqui a alguns dias a gente volta com a terceira e última parte dessa série aí sobre a história do Vasco, beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.